E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nova Flix Junior. E hoje quem tá aqui com a gente para fazer esse episódio é o Jonatas. Oi gente, tudo bem? Muito legal estar aqui de novo, espero que vocês estejam bem. E é isso. Beleza. Pessoal, o Jonatas ele vai apresentar pra gente a brincadeira. Pode falar, Jonatas. Gente, a brincadeira de hoje é de novo uma coisa inédita, ninguém nunca fez, chama Jogo dos 7 Erros. Funciona o seguinte, a gente vai mostrar as imagens para vocês, em uma delas a imagem vai estar completa e na outra não. O intuito do jogo é vocês acharem os 7 erros que estiverem na outra imagem. Como vai funcionar? Vocês não precisam pausar porque a gente vai te dar um tempo legal, e aí vocês aí em casa vocês procurem um erro e depois desse tempo a gente mostra onde é que estavam os erros e vocês vejam se acertou ou não. Gente, o tempo acabou e agora a gente vai colocar na tela de vocês onde estavam os erros, pra vocês verem se acertou ou não. E aí pessoal, gostaram da brincadeira? Conseguiram achar vários erros? Eu acho essa brincadeira muito legal. Pessoal, na semana retrasada, nós começamos a falar sobre respeito. Lá a gente aprendeu que respeitar é considerar os nossos pais pessoas muito importantes. E quando a gente faz isso, a gente tem um desejo de agradar a eles, mas também tem medo de fazer alguma coisa que eles não gostem. Na semana passada, a gente aprendeu a como respeitar os nossos pais ao ouvir, ou seja, quando os nossos pais estão falando com a gente. Tá, agora você deve estar pensando, tá bom, eu já aprendi então a como respeitar os meus pais quando eu estou ouvindo, quando eles estão falando comigo. Mas como é que eu respeito os meus pais quando eu tiver que falar com eles? Então, gente, é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai aprender a respeitar ao falar, ou seja, quando nós estamos falando com os nossos pais. Bora lá? Nós vamos ver então 4 maneiras de como respeitar os nossos pais. A primeira é falar com respeito. Mas como é que eu faço isso? Bom, é bem simples. Não gritando, não erguendo o tom de voz com o seu pai e com a sua mãe, não ofendendo, xingar e falar palavrão, então, mas nem pensar. Outra coisa importante é que nós não podemos falar com os nossos pais de qualquer jeito. Não, eles não são qualquer um, eles são os nossos pais, eles são autoridades sobre as nossas vidas, eles são representantes de Deus sobre as nossas vidas, então, eles são pessoas importantes. A gente precisa falar com mansidão, com respeito, com amor e com carinho. Uma maneira muito legal, pessoal, da gente fazer isso é a gente dizer que a gente ama os nossos pais. Gente, isso é muito legal. Quando você faz isso, os seus pais eles ficam muito felizes e você está honrando e respeitando eles muito. Então diga que você ama eles sempre. Diga para eles o quanto eles são especiais para você. Elogiem os seus pais. Se você vê que seu pai faz algo legal, elogia ele. Se você vê que a sua mãe está bonita, fala isso para ela, elogia ela. Isso honra, isso mostra respeito. Outra maneira de você falar com respeito é quando você for pedir alguma coisa para os seus pais. Você precisa pedir com humildade, com mansidão e não querendo mandar e obrigar o seu pai a fazer aquilo que você quer. Então, pessoal, concluindo, nós devemos falar com os nossos pais com todo o respeito. A segunda maneira de respeitar os nossos pais que nós vamos aprender hoje é a seguinte: não responder. Mas o que significa isso? Significa, pessoal, que quando os nossos pais estiverem nos confrontando, ou seja, quando eles estiverem nos dando uma bronca, quando eles estiverem nos corrigindo ou falando alguma coisa que a gente fez de errado, a gente não pode responder. Pelo contrário, a gente precisa ouvir isso e reagir de 3 formas. Em primeiro lugar, pessoal, a gente precisa ouvir com todo respeito e atenção quando nossos pais estiverem nos corrigindo. A gente não pode gritar, a gente não pode atacar os nossos pais, a gente não pode tampar os ouvidos. Não, a gente ouve com atenção e com respeito. Em segundo lugar, nós precisamos pedir perdão. Na maioria das vezes, a gente tenta se justificar. O que é se justificar?
É quando a gente fica tentando provar que a gente está certo, ou então dando vários motivos para falar que não tinha outro jeito, que a gente fez aquilo de errado porque não tinha outro jeito. Mas não, a gente não pode fazer isso. Quando os nossos pais estiverem nos corrigindo, a gente ouve com atenção e respeito, a gente admite os nossos erros e a gente pede perdão. E por último, a gente precisa se esforçar para mudar. Não adianta só a gente ouvir com atenção e respeito, a gente pedir perdão, se daqui a pouco a gente já está fazendo tudo errado de novo. Não, a gente precisa dar o nosso melhor para obedecer os nossos pais e para melhorar naquilo que eles estão falando com a gente. Se por acaso os seus pais realmente tiverem entendido errado a situação e terem brigado com você sem motivo, você não pode gritar, você não pode atacar os seus pais. Você vai com todo respeito, com mansidão, e você vai explicar para ele o que realmente aconteceu. Mas, pessoal, muito cuidado com isso, porque a nossa tendência é sempre achar que a gente está certo e que os nossos pais estão errados. Então, antes de você conversar com seu pai e explicar certinho, pensa bem se realmente ele entendeu errado ou se você está querendo se justificar, está querendo fugir do seu erro e não está querendo admitir que você está errado, tá bom? Então vamos supor, pessoal, que os seus pais pediram para você arrumar o seu quarto e você não arrumou. Então eles vieram e te corrigiram por aquilo que você fez, falando que o que você fez foi errado. O que você deve fazer? Em primeiro lugar, você deve prestar atenção no que eles estão falando e ouvir com respeito. Em segundo lugar, você deve pedir perdão por aquilo que você fez. E por último, você vai se esforçar para da próxima vez não fazer mais isso. Beleza? Então, pessoal, a conclusão é: não devemos responder aos nossos pais quando eles nos confrontam, mas devemos ouvir com atenção e respeito, pedir perdão e nos esforçarmos para mudar. Pessoal, agora nós vamos para a terceira maneira de respeitarmos os nossos pais. E ela é a seguinte: não tentar dar lições de moral aos nossos pais. Mas o que isso significa? Dar lições de moral, pessoal, é quando a gente fica tentando corrigir os nossos pais ou dar bronca nos nossos pais da mesma forma como eles fazem com a gente, como se nós fôssemos iguais a eles. Quando nós fazemos isso, nós estamos desonrando e desrespeitando os nossos pais. Os nossos pais, pessoal, têm todo o direito de nos ensinar e de nos dar bronca quando eles precisam fazer isso. Quando eles fazem isso, eles estão agradando a Deus e fazendo isso para o nosso bem. Nós não temos esse direito. Isso, pessoal, porque nós não somos iguais a eles. Eles são autoridade sobre as nossas vidas. Eles são representantes de Deus sobre as nossas vidas. Diante de Deus, a gente tem o mesmo valor. Deus nos ama da mesma maneira, mas nós temos funções diferentes. E ser autoridade é função dos nossos pais e não dos filhos. Mas os nossos pais, eles também erram, não é verdade? Então, o que a gente deve fazer quando os nossos pais errarem contra a gente? Ou quando a gente vê o nosso pai ou a nossa mãe cometendo algum pecado? O que a gente faz quando isso acontece? Você deve fazer assim, ó. Depois que a situação passar, depois que as coisas estiverem mais calmas, você pode esperar um dia e fazer isso no dia seguinte. Você vai lá, pede para conversar com o seu pai ou com a sua mãe, com aquela pessoa que errou, né? E você fala sobre o erro dela com todo amor e com toda mansidão e com humildade. Então, por exemplo, pessoal, vamos supor que algum dia o seu pai ou a sua mãe perca a cabeça e fale muitas coisas que eles não deveriam falar para você. O que você vai fazer nessa situação? Você não vai gritar, você não vai querer dar bronca no seu pai, ofender ele, jogar na cara dele. Não é isso que você vai fazer. Você vai esperar. Um dia depois você vai lá, quando tiver tudo mais calmo, e você fala com mansidão, com carinho e com amor aquilo que ele fez contra você que não deveria ter feito e o que ele fez de errado. Então, pessoal, concluindo, não devemos tentar dar lições de moral aos nossos pais. Quando eles fizerem algo de errado, devemos conversar com eles com humildade, mansidão, respeito e amor. E agora, pessoal, nós vamos para a nossa última maneira de respeitar os nossos pais do dia de hoje. E ela é não tentar gerenciar a casa no lugar dos pais. Mas o que é gerenciar? Gerenciar, pessoal, é dizer quais são as regras da casa. Quem gerencia a casa é quem toma as decisões, é quem vai liderar, é quem vai dizer que horas todo mundo vai dormir, é quem vai dizer aonde cada um vai sentar na mesa. E isso é dever dos nossos pais e não nosso. Gerenciar a casa, então, é decidir como é que as coisas vão funcionar. Então, pessoal, o que Deus quer
é que os pais gerenciem a casa, ou seja, digam quais vão ser as regras, como é que as coisas vão funcionar, e os filhos sejam submissos, ou seja, obedeçam as regras que os pais colocarem. Quando nós, filhos, tentamos tomar o controle da casa, decidir quais vão ser as regras e como as coisas vão funcionar, nós estamos desonrando e nos rebelando contra Deus e também contra os nossos pais. Então, se seu pai e sua mãe, por exemplo, disser que você precisa dormir em tal horário, o que você faz? Você obedece. Se seu pai e sua mãe diz que você vai sentar em tal lugar, você senta naquele lugar. Então, pessoal, a conclusão é: não devemos tentar gerenciar a casa no lugar dos nossos pais, mas devemos ser submissos e obedientes. Então, pessoal, hoje nós aprendemos 3 maneiras de respeitar os nossos pais ao falar. Vamos relembrar quais foram? O primeiro ponto foi falar com respeito. E nós aprendemos que devemos falar com os nossos pais com todo respeito. O segundo ponto foi não responder. E nós aprendemos que não devemos responder a nossos pais quando eles nos confrontam. Devemos ouvir com atenção e respeito, pedir perdão e nos esforçar para mudar. O terceiro ponto foi não dar lições de moral aos nossos pais. E nós aprendemos que não devemos tentar dar lições de moral aos nossos pais. Quando eles fizerem algo de errado, devemos conversar com eles com humildade, mansidão, respeito e amor. E o nosso último ponto foi não tentar gerenciar a casa no lugar dos pais. E nós aprendemos que não devemos tentar gerenciar a casa no lugar dos pais, mas devemos ser submissos e obedientes. Então, pessoal, por hoje é só, e agora a gente volta com o Jonatas no desafio da semana. Bom, galera, agora nós vamos para o desafio da semana. Como o Mendes disse, nós temos que aprender a respeitar nossos pais quando eles vêm dar bronca na gente. O desafio é o seguinte: se isso acontecer, espero que não, mas se isso acontecer, o desafio é: vocês têm que ouvir, respeitar, pedir perdão pelo que vocês fizeram e tentar mudar. Não tentar responder, não tentar debater, mas sim respeitar e tentar mudar. Pedir perdão, claro, em primeiro lugar. Esse é o desafio, gente.